Bom, continuando as águas oceânicas, nós vamos falar agora sobre as correntes marinhas, que nós já falamos na aula de dinâmica climática, aula de número 4, e agora a gente vai especificar um pouco esse assunto. Na verdade, a gente vai só colocar ele em termos de localização mesmo. Olha lá, a diferença de temperatura e salinidade gera uma diferença de densidade. Isso ocasiona uma velocidade própria. Então, cada corrente tem uma velocidade própria. É uma velocidade e uma direção própria. Essa direção, o movimento de direção, é dado pelos ventos, sobretudo os ventos alísios, contralísios, oeste, leste, esse tipo de vento que nós já vimos na aula de dinâmica climática. Não se esqueçam disso, aquele esquema grande que a gente fez na aula 4. É importante, só para lembrar para vocês sobre as correntes, nós temos as correntes frias, estão representadas aqui em azul, e as correntes quentes representadas em vermelho. Não tem todas as correntes, mas a maior parte delas, ou as principais, estão postas. Dessas correntes, lembra que eu falei para vocês que existem alguns fatores importantes para a formação de desertos? Eu destaquei alguns aqui nos Estados Unidos e no México e na África. Esses dois foram destacados e outro aqui no Chile. Eu destaquei esses para reforçar essa questão dos motivos. Um dos motivos é aquilo que a gente já estava tratando na dinâmica climática, que é estar próximo a 30 graus, pouco mais de 23 graus, que é onde ficam os trópicos. Por quê? Porque do Equador, lembra que eu falei para vocês que o Sol pega de forma perpendicular no Equador, esquenta aquelas águas, elas evaporam, a condensação chove no Equador e elas descem com uma massa de ar de alta pressão. Nessa formação de alta pressão, essas massas descem secas. Esse é um dos fatores para a formação de desertos. O outro que eu havia comentado naquela aula é estar próximo de correntes frias. Por quê? A corrente fria vai estimular a condensação da água, a condensação próxima ao oceano. Se condensou próximo ao oceano, vai chover no oceano, então não vai levar umidade para dentro do continente. Então aí juntamos dois fatores para a formação dos desertos em 30 graus mais ou menos, tudo bem? Agora, nós vamos falar um pouco melhor, depois, passando já das águas marinhas, das águas oceânicas para as águas continentais, ou seja, rios, geleiras, lagos, vamos falar de alguns principais e da questão da geopolítica da aula. Depois a gente vai dar uma especificada, falar de Brasil, que cai bastante no vestibular, tá? Não que isso não caia, mas isso é um pouco mais geral do que quando a gente for falar de Brasil. Aqui nós temos no mapa, em cada número, as principais bacias hidrográficas. Eu vou definir bacia hidrográfica quando estiver falando do Brasil, mas é o conjunto de rios, grosso modo. Nós temos aqui a bacia amazônica, que é uma das principais, e a gente vai especificar quando a gente estiver falando do Brasil, a bacia platina, e aí outras que a gente não vai tratar necessariamente de forma muito específica, mas a gente vai citar e tentar falar alguma característica. Nós temos a do Níger, a do Congo nessa região, e a bacia do Congo é muito importante porque ela tem uma vazão muito grande. Ela joga muita água doce no oceano, diminuindo a salinidade nessa região aqui. Então, é uma questão importante que já foi motivo de questão do vestibular. Nós temos nos Estados Unidos Mississippi, que é uma das fundamentais ali para a plantação de trigo, por exemplo, milho, trigo. Depois nós temos São Lourenço, nessa região mais próxima do Canadá. Lembrando que ele tem um estreito, onde nós temos o Quebec. Inclusive, Quebec significa rio que se estreita. No Quebec, ali a questão é muito importante, São Lourenço também, é muito importante para a questão de transporte. E já foi mais ainda durante a Segunda Revolução Industrial, esse daqui foi muito utilizado. Lá na aula de Revolução Industrial a gente vai falar novamente dessa parte aqui. Pessoal, continuando aqui, nós temos os rios na Europa, que diferente do nosso conceito de transportes, eles são usados para o transporte também, não só de cargas, como é o caso do rio Volga, do rio Ob, mas rios que são importantes para o transporte urbano mesmo, como o rio Sena, em Paris. Diferente da nossa concepção, nós não utilizamos tanto os rios para o transporte. Nós temos também o rio Ganges, muito importante para a cultura hinduísta, muito importante na Índia para a cultura hinduísta,
que é um rio que ali significa, na verdade, o rio Ganges, ele provém na cultura hinduísta, diz que ele provém diretamente de Brahma, que seria o máximo de todos os deuses hinduístas. E aí nós temos algumas histórias hinduístas, que é, por exemplo, morrer em Varanasi, porque morrendo em Varanasi quebra-se o ciclo de reencarnações. Isso é importante no quesito cultural do lugar. É um rio muito poluído, também por conta disso, dos rituais hinduístas, e é um rio que é utilizado na plantação de arroz na Índia, também um rio beneficiado pela dinâmica de monções. Lá na nossa aula 4, se você não lembra, volta lá na aula e revisa esse conteúdo. Nós temos os rios marcados historicamente, como o rio Tigre e Eufrates, importantes para o crescente fértil, e o rio Nilo. Se vocês observarem, aquele rio que vocês aprenderam lá na aula de história, em que fala sobre os rumos, né, sobre os regimes do rio, e ele é importante também para o conceito até de urbanização, porque ele fica numa região muito árida, né? Então, se ter um rio lá, é uma coisa muito interessante. Ele nasce, na verdade, no meio do continente africano e sobe. Se vocês olharem aí no Google Maps, vocês vão perceber que as cidades seguem o fluxo do rio Nilo, até fazendo o seu delta, a sua foz, que é em delta. Nós temos dois tipos de foz, estuário e delta. A gente está falando de Brasil, eu falo novamente disso. Mas em delta é basicamente um triângulo mesmo. Então, basicamente, passando assim, essas são as principais bacias hidrográficas do mundo. E eu quero falar para vocês de uma questão que, em geral, não é tão tratada, mas é muito importante. Agora vai começar a se tratar ainda mais. Lá no começo da aula eu disse para vocês que 2/3 da população do mundo, em 2025, segundo a previsão, vão ter o uso dos recursos hídricos restrito. Lembra-se disso? Então, pensando nisso, se esse acesso é restrito, nós temos, olha só, essa frase do Banco Mundial de 95, né, numa publicação de um relatório em 95, que muitas das guerras deste século, como foi em 95, estava falando do século XX, claro, né? Muitas das guerras desse século foram fruto da disputa pelo petróleo. Lembra-se disso, né? As duas quedas do petróleo, gerando uma confusão toda no mundo. E aí eles afirmam, né, que as do próximo, ou seja, as próximas guerras do século XXI, que nós estamos vendo, serão causadas pela água, pela disputa pela água. Para vocês verem como isso é sério, eu trouxe aqui alguns exemplos da geopolítica da água e dos conflitos que envolvem a água já no nosso período. Só lembrando aqui que 1/3 das fronteiras é feita através de rios, ou seja, rios usados por 2 países. Isso pode gerar muitos problemas no futuro. Nós temos aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Como assim, Aline? Eu lembro que eu vi sobre a Guerra dos 6 Dias e tal, mas não liguei essa questão da água. Se você assistir a nossa aula, que está publicada inclusive no blog do personal, sobre a questão Israel-Palestina, vocês vão ver que lá a gente tratou sobre a questão hídrica. Por quê? Porque não é só a disputa territorial. Quando houve a divisão depois da Segunda Guerra Mundial, em que a ONU distribuiu ali o território, dividiu o território da Palestina, o grande território da Palestina, entre Israel e Palestina, deu esse território para Israel. Não sei se vocês se lembram, mas a maior parte das terras ficou com Israel. Mas dessas terras, essa maior parte, tinha uma parte de deserto. Então, o recurso hídrico é muito disputado. O Rio Jordão ficou sob a administração da Palestina. Só que hoje o controle é feito por Israel, olha só. Em 1967, Israel invadiu os outros países árabes e tentou aumentar o seu território, né, como resposta ao armistício de 49. Então, tudo isso são dados que eu estou passando rapidamente aqui, mas que estão gravados em outra aula, tudo bem? Israel invadiu esses outros lugares e destruiu, inclusive, um canal que levava mais água para a Jordânia e para a Síria. Na destruição desse canal, para quê? Para que o recurso hídrico não fosse utilizado por esses países árabes. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho da questão da geopolítica da água, e ainda hoje, um dos principais motivos, ou um dos motivos, que dificultam ainda mais a paz
entre a Palestina, os palestinos e Israel é a questão da água. Então aí está elencado entre os motivos. Para mais detalhes, não se esqueçam de assistir a aula sobre isso. Um outro exemplo é a questão da Caxemira. Nós também temos uma aula gravada. A questão da Caxemira vai versar aqui sobre a Índia e o rio Indo. Não estou falando do Ganges, estou falando do Indo. Esse rio ele passa pela região da Caxemira, região disputada entre o Paquistão e a Índia, e também é um dos entraves para a paz. Não se esqueçam de assistir, se vocês não sabem sobre a questão da Caxemira, de assistir o vídeo da geopolítica sobre esse tópico. Então, sobre as águas continentais em termos gerais, nós vimos isso. Agora nós vamos focar nas bacias hidrográficas brasileiras e nas suas características próprias.